A atividade física que vai garantir a tua velhice sadia não é a corrida, é a musculação. A musculação, ela transforma você de um homem fraco para um homem forte. Eu sou um defensor nato dos análogos de LP1, principalmente do Monjaro. Hoje vamos falar sobre como queimar gordura e ganhar massa muscular. Novamente está aqui com a gente Renato Cariani. Ele é atleta, empresário e um dos maiores criadores de conteúdo fitness do Brasil. Fisiculturista tem que ser levado em consideração apenas a questão comportamental. A estratégia não serve para a maioria das pessoas. Recebemos aqui pela primeira vez Júlio Balestrin. Ele é bodybuilder profissional e treinador de alto desempenho. É um dos nomes mais respeitados quando o assunto é treino, hipertrofia e performance física. Eu não conheço uma pessoa que tenha sucesso na musculação que não tenha profunda insatisfação com o próprio corpo. Se a pessoa acha que ela estagnou, o que ela pode fazer para destravar os resultados? E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, o belo rosto dos Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E qual o tema de hoje, Balu? Hoje vamos falar sobre como queimar gordura e ganhar massa muscular. Será que a gente vai conseguir realmente... Pouca gente quer isso, Pouca né? gente, eu acho assim que... Só faltou botar como queimar gordura, ganhar massa muscular e dinheiro. Que aí a gente pega todos os públicos e consegue falar com basicamente o Brasil inteiro. Como você quiser, comendo o que você quiser. Comendo o que você quiser, seria maravilhoso. Daí é complicado. Mas antes de apresentar os nossos convidados, a gente tem recados aqui pra dar, né? Com certeza. Primeiro a gente tem do nosso patrocinador, a Pura Vida. A gente tá aqui hoje com os ômega 3 deles. Tem 2 tipos aqui, mas eles têm outros tipos. Os ômegas da Pura Vida tem certificado de pureza, tem vários certificados bem legais, mais de um, inclusive. Então, você pode ter certeza que você vai tomar e não vai ser intoxicado por metais pesados ou coisas do tipo. E os ômegas são bem legais, tem vários tipos. Então, tem um que tem mais DHA, tem um que tem mais EPA. E aí, você escolhe lá no site da Pura Vida, inclusive, você pode entrar e tem muita coisa informativa. Então, você vai descobrir o que você precisa usar lendo lá as informações. E aqui a Malu falou do ômega 3, mas são vários suplementos diferentes. Tem whey protein, tem muitas coisas lá. E além das promoções que você pode encontrar no site, você pode colocar o nosso cupom também Sócios Pura Vida. E você ganha mais 5% cumulativos com as promoções que já estão rolando na Pura Vida. Exatamente. E o outro recado é do Super Coffee. Então a gente já falou desse produto aqui pra vocês, que é o Super Coffee Língua de Gato. E é muito bom. É bem gostoso. Parece um chocolate quente, na minha opinião. Fica bem gostoso mesmo. E hoje eu vou falar de um outro produto, porque o pessoal toma o Super Coffee para acordar e depois para desligar tá tomando Koala. Então é um suplemento alimentar, você usa à noite, você esquenta, coloca como se fosse um chá. Esse aqui que tá na mesa é sabor morango, ele tem magnésio, triptofano, inositol e te ajuda a ter um sono de mais qualidade. Até porque sono é mega importante, né? A gente vai falar aqui de treino, de queima de gordura, mas uma coisa que as pessoas, elas simplesmente não se ligam é na importância do sono para recuperação muscular. Se você não dorme bem, você está jogando parte do que você fez ao longo do dia fora, em termos de treinamento. Então, para quem quiser experimentar esse e outros produtos do pessoal da Super Coffee, nós temos um cupom também, Os Sócios, tudo junto. Tá? E aí, com esse cupom, você garante preços melhores. Tem um link aqui na descrição, QR Code aparecendo na tela. Recados dados, vamos apresentar nossos convidados. Recebemos aqui novamente... Já veio, acho que umas 4, 5 vezes. Muitas vezes, nem sei, né? E vou vir 10 se deixar. Novamente está aqui com a gente Renato Cariani. Ele é atleta, empresário e um dos maiores criadores de conteúdo fitness do Brasil. Cariani se tornou referência em disciplina, saúde e motivação com uma linguagem acessível e direta. Inspira milhões de pessoas a transformarem seus hábitos e alcançarem resultados reais, seja dentro ou fora da academia. E de manhã ele gosta dos ovos dele com requeijão para ficar mais cremosinhos. Eu vi uma camisa outro dia disso, sabia? Mentira. Tinha uma camisa. Desgraçado não fez Eu um reagi negócio a desse, isso. velho. Eu reagi. Sério, Júlio? Fizeram uma camiseta. Fizeram com a sua cara e os ovos cremosinhos. E estão vendendo. Não, eu quero, eu posso, eu aceito. Agora, esse não. Juro pra Eu você. quero, eu posso. Eu reagi a No meu isso. aniversário, a Tati fez uma caneca, eu quero, eu posso, né? Eu me rendo, né? Se minha mulher bota o meme, eu vou fazer o quê, né? Ai, muito bom. É sério, Júlio. É sério? Não, Eu quando reagi. aparecer pra mim de novo, eu vou te mandar. Vou printar e vou mandar, cara. Bom, Cariani, bem-vindo novamente ao Sócios, Obrigado, cara. obrigado pelo convite, sempre uma alegria. Eu tava conversando até com o Júlio quando eu tava vindo pra cá, que é muito especial fazer podcast com vocês, porque vocês tocam o podcast de um jeito único. E é bem legal. Obrigada.
E recebemos aqui pela primeira vez Júlio Balestrin. Ele é bodybuilder profissional e treinador de alto desempenho. Balestrin tem décadas de experiência no fisiculturismo e no acompanhamento de atletas entusiastas. Reconhecido por sua didática e conhecimento técnico, é um dos nomes mais respeitados quando o assunto é treino, hipertrofia e performance física. Balestrin, obrigado bem-vindo pelo ao podcast. convite. Obrigado de verdade, Manu. Muito bom. Eu acho que é muito importante estar aqui hoje, primeira vez de várias. Espero. E eu quero aqui esclarecer todas as dúvidas que as pessoas têm com relação a questões corporais. Muito Perfeito. bom. Eu adoro os bodybuilders, né? Quando comecei a treinar, eu segui um monte, antes de entrar na internet e tudo mais, eu segui um monte de canal de bodybuilder. E aí, obviamente, sou franga, mas eu gosto porque vocês são a técnica pura. E geralmente tem muito treinador que não testa no próprio corpo. E o bodybuilder, ele faz o que ele acredita, de fato. Sim. Então, bota a teoria na prática. Isso é muito bom. É quase um sacerdócio, né, cara? Também. O laboratório acontece dentro da sala exato. de musculação, ali dentro do fisiculturismo. Tudo que nós fazemos para o esporte, depois vira o estudo, e aí sim, depois do estudo comprovado, aí vai para as salas de academia. Então, a maioria dos estudos que nós temos hoje, baseados em ciência da musculação, foram criados através das estratégias usadas em fisiculturismo. Muito bom. Cardio em jejum. Quem hoje não faz seu cardio em jejum? Quem começou isso de forma intuitiva lá atrás, falando da década de 80, foram os fisiculturistas, que acordavam pela manhã, reduziam a intensidade da atividade cardiovascular para um modo mais moderado e faziam em jejum. E hoje tem médicos, profissionais e estudos defendendo o cardio em jejum num módulo moderado para maior captação de gordura nessa atividade cardiovascular e maior preservação da massa muscular. Então, Ou seja, o laboratório sendo validado depois por especialistas da área da saúde e até artigos. Uma vez eu vi um cientista falando sobre drogas anabólicas. Ele falou assim, cara, o que surge de medicamento novo geralmente se testa em animal, depois fisiculturistas, e aí depois ricos, e aí depois população no geral. Faz sentido. Onde você achou isso, cara? Muito bom isso, Eu não cara. lembro o nome do cara, mas acho que foi num livro do Tim Ferriss, lá entrevistava muita gente e tinha um cientista que falava isso, que essa é a ordem de adoção das inovações em termos de drogas anabólicas. Caramba. Total muito sentido. bem. Total É sentido. porque os Total. bodybuilders também são meio doidos, né? Eles falam, acho que faz sentido isso daí, vou colocar em prática, ver o que rola. Na verdade, sabe o que é? O bodybuilder, ele é muito intuitivo. Sim, Porque concordo. cada mudança no corpo dele é muito pequena e no refino. Você pega um fisiculturista open, se ele ganhar de Open um é a ano... maior classe, né? Se ele ganhar de um ano pro outro 1 quilo, é uma vitória absurda. 1 quilo De massa, né? de músculo. Porque o condicionamento dele sempre vai ser muito positivo. E aí, quando ele traz isso pro universo dele, por exemplo, testa no fisiculturista. A mudança no corpo dele, se houver, vai ser drástica na mudança de todo mundo. Porque para ele a mudança é muito pequena. Não houve mudança. Se não houve mudança, então isso não é nada inovador. O básico está funcionando. Sim. É Fórmula 1, né? Sim. Muitas das mecânicas adotadas hoje nos carros originalmente foram testadas e utilizadas na Fórmula 1. Um fisiculturista open, ele é a Fórmula 1 da alta performance de uma sala de musculação. Fórmula 1. Então, máquina. Se essa máquina sobreviver ao fisiculturista, sobreviverá às pessoas normais. Se essa máquina for aprovada por um fisiculturista, será aprovada pelas pessoas normais, porque o fisiculturista, apesar de não ser um profissional da educação física, ou não necessariamente ele precisa ser, ele tem um profundo feeling sobre a ativação muscular, porque ele faz disso a vida dele. Com certeza. E você acha que a gente teve muita evolução? Tipo, se eu colocasse o Arnold Schwarzenegger para competir hoje, ele não conseguiria as colocações mais altas? Não conseguiria. Talvez se ele fizesse o que nós fazemos hoje. Mudando o treinamento daquela época. Mudando o treinamento, mas se você pega a evolução do Arnold daquela época e coloca contra os atletas de hoje, o Arnold ele seria mais parecido com uma categoria hoje que nós chamamos de Classic Physique, que é onde os atletas são limitados numa relação de peso e altura. Categoria do Ciban. Que é a categoria do Ciban.
Entendeu? São Que é físicos aquela mais que tem estéticos. mais estético, não é tão grande. Os atletas cresceram muito daquela época para hoje. Hoje o Arnold, numa categoria Open, ele teria pernas finas, faltaria Caraca, ombro. pernas finas, cara. Exato. Ele seria ridicularizado pelas pernas dele. Principalmente na sua cadeia posterior e glúteo. Exato. Que não tinha desenvolvimento para a época, não tinha o número de exercícios criados para poder desenvolver essa parte posterior do corpo. Naquela época eram muito primários, você tinha 1 ou 2 exercícios só, feitos de forma completamente livre. Então o Arnold, ele fazia um sistema muito mais rudimentar do que hoje. Seria comparar mais ou menos um artesão com o período industrial que nós vemos hoje. Interessante a comparação. O Arnold, sem fama, competindo no Mr. Olympia, digamos que por algum motivo ele ganhasse a vaga no Mr. Olympia, na categoria Classic Physique, que seria a categoria dele. Perdão, na categoria Open, que seria a categoria dele. Ele era um atleta Open na época. Naquela época não existia Classic Physique. Open, o pessoal ia falar que ele esqueceu as pernas em casa. Sem fama. Mas esteticamente, eu particularmente acho bonito até hoje. Eu acho que Eu acho que 100% corpo muito das pessoas... estético. 100% das pessoas que não são do meio escolheriam o corpo do Arnold como o corpo ideal. Mas a gente tá falando sobre fisiculturismo, sobre arbitragem, né? Se ele caísse na arbitragem, ele não estaria. E eu já vi o começo do fisiculturismo na história do Eugene Sandow. Sim. Até hoje o troféu é o corpo dele, né? Aquela história eu achei muito bacana, cara. Eu falei, caramba. E a impressão que eu tenho, vocês podem me corrigir sobre isso, vocês devem ter muito mais noção, mas parece que os homens de antigamente eram mais fortes do que os de hoje, porque o Sandow era um cara que ele tinha um físico que não era gigantesco, ele fazia demonstração de força pública e ele morreu por conta de um aneurisma porque ele foi tirar o carro dele, que bateu num buraco, ele foi levantar o carro, e aí deu um problema no cérebro dele, né? Falei, cara, esse cara devia ser muito mais forte do que a gente. Vocês acham que isso realmente acontecia? A gente tá mais fraco hoje em comparação com os homens do passado? Ou não? É só uma impressão? Na verdade, quando você fala em peso, relação de peso levantado, hoje nós somos muito mais fortes. Mas você tem que entender que houve uma evolução muito grande do esporte. Mas você diz o atleta ou a população no geral, quando você fala? O atleta. O atleta. O atleta, Tá. né? Você está falando de alta performance ali no caso. O Eugene Sandow viveu em meados de 1900. E ele não tinha ali recursos ergogênicos, treinava com pesos apenas livres, né? Era a época do halter, da barra. Então ele desenvolveu o seu físico sempre com pesos livres. Tanto é que ele está segurando um barbell aqui, na pose até do Mr. Olympia. Ele foi um artista circense. Ele conseguiu ali o recurso que ele precisava para poder continuar fazendo o que ele tanto gostava. Porque, na verdade, eles precisavam mostrar o que o fisiculturismo era capaz de fazer. Então, as demonstrações de força que ele fazia para a época era exatamente para poder mostrar quanto que ele era forte, quanto que ele era avantajado diante dos homens normais. Conforme o tempo foi passando, o esporte foi evoluindo. Então, hoje nós temos homens que são capazes de levantar 500 quilos do chão. Nessa época jamais seria possível, mas é lógico que a gente tem evolução da modalidade, a gente tem evolução dos exercícios, a gente tem evolução das drogas, que também são utilizadas no esporte hoje em dia. Naquela época nem existiam, né? Então não tinha testosterona. O máximo que você conseguiria ali seria consumir um testículo de algum animal, pensando em testosterona, nada mais do que isso. Eles faziam isso na época? O Eugene Sandow fazia? Não sei se chegava a fazer nessa época, mas há relatos de outros. há relatos de outros. Igual... Consumiria testículo para ganhar testosterona. Que loucura. É um sacerdócio. Não, mas vamos entrar no tema, senão vai ficar... Você vai ficar aí. Mas só para colocar, a colocação do Júlio foi genial, né? Pra você ver que legal, né, cara? Como é que é a história do fisiculturismo. O Júlio falou uma coisa que é formidável. Eugene Sandow, ele tinha que fazer aquilo para mostrar para as pessoas, olha, eu tenho um poder. Quer ver? E ele levantava carro, levantava coisa, pessoal... Uau! Hoje o fisiculturismo é um concurso onde as pessoas têm uma sequência de poses a ser realizadas e quem acompanha de perto o fisiculturismo, aquilo é só o final de um processo. Sim. Um processo que as pessoas acompanham. Caramba, lembra quando ele fez aquele agachamento? Olha como é que estão as pernas dele agora. Lembra quando ele fez aquela remada? Olha como as costas dele melhoraram. Então, era o que ele tinha na época para demonstrar, vamos dizer assim, o resultado da performance dele. As aptidões, né? As aptidões, que ele possuía na época. Genial, Júlio. Não tinha nunca pensado nisso. E mas assim,
entortar barra de ferro, rasgar lista telefônica. Eu vi uma foto dele erguendo legal. mulheres, assim, tinha uma Sim. barra e uma mulher de cada lado, ele Exato. erguendo. Eu falei, caramba. E ele é um cara que você olha assim, hoje ele é magro, né? Ele era um cara rasgado. Isso. Mas não era um cara que parecia forte pra caramba. Diferente do Montanha que o Cariani Exato, treinou que lá nós estávamos na na Islândia. Islândia, É, a gente estava na gigante. Islândia. Ele é um homem de 500 500 quilos. Ele é homem que levanta Por 500 isso quilos. que eu lembrei dele. Bizarro. Sandão não conseguiria levantar esse peso. Não, Mas você viu que o Cariani interessante. veio com a foto, o cara desse parecia uma... Uma criança. Uma criança, verdade. Filho dele. Parecia um filho. Um filho. Agora, olha que interessante, que nem o Júlio falou. Mas funcionava, tanto que chegou pra você a percepção de que ele era mais forte do que os homens do tempo atual. Olha que legal, cara. Mas é porque eu não Baita tava show que ele comparando, faz, então, né? não tava comparando ele com os atletas Open, por exemplo, hoje, ou com essa montanha, né? Tava comparando ele com caras normais. Mas ele era um fisiculturista. Mas ele era um cara à frente dos normais naquela época também. Né? Muito à Esse frente. é o Exato. ponto. Ele era o assustador. E dessas experiências todas, né, que a gente conseguiu de treino, de alimentação, o que a gente pode levar, então, para as pessoas normais que querem, como a gente falou aqui no título, perder gordura e ganhar músculo, né? Por onde a gente poderia começar? Tem uma ordem para isso? É os dois ao mesmo tempo? Eu acho que o primeiro ponto é a gente precisa separar a performance da saúde. Um ponto muito importante sempre, até para não gerar discussão. As pessoas viram, por exemplo, veem um fisiculturista e falam assim, tá, mas e a quantidade de esteroide que ele usa? Isso não é saudável e tal. Então, e é verdade. Então, uma coisa muito importante. Você pode copiar o fisiculturismo numa série de coisas. Todas elas precisam ser comportamentais. Você não pode copiar a estratégia do fisiculturista. E quando eu falo estratégia é treino, alimentação, recursos ergogênicos, mecânicos, suplementação, hormônios e estilo de vida. Por quê? Vamos lá. Treino. O treino dele é de uma performance que às vezes o seu corpo não está preparado e você pode se machucar. Alimentação. A alimentação dele é programada de acordo com o tamanho daquele atleta e o objetivo que ele tem. Não é necessariamente a sua alimentação, não dá para copiar a dieta dele. Terceiro, recurso ergogênico, esquece. Ele está buscando um título e uma performance que não tem nada a ver com a tua vida. É a vida dele, ele é um atleta profissional, aquela é a profissão dele. E quarto, a vida dele, ele vive para isso. E aí você vai se frustrar, porque ele entrega o dia inteiro dele para isso. Você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer. Agora, existem questões comportamentais que um fisiculturista pode ser espelho para você. Disciplina, competitividade, luta para achar conforto no desconforto, ou seja, prazer em acordar pela manhã, entendendo os resultados que você vai ter. Buscar a resiliência e a disciplina, que são sinônimos de qualquer atleta, não é só do fisiculturista. Então, as questões comportamentais podem servir de muita contribuição para uma pessoa que está num processo de emagrecimento. Eu falei esses dias sobre um atleta. Tem um atleta que ele era natural e aí ele resolveu começar a usar hormônios. Eu falei, cuidado, pessoal. Por quê? Porque talvez você não consiga copiar o treino dele, porque não é o teu momento. Talvez você não consiga copiar a disciplina dele. Talvez você não consiga ter a resiliência que ele tem, mas você olha e fala assim, o ciclo dele eu consigo copiar. É só comprar. E aí você vai escolher só aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas aquilo é o que vai mais te trazer efeitos colaterais. Sim. Então, fisiculturista tem que ser levado em consideração apenas a questão comportamental. A estratégia não serve para a maioria das pessoas. É fato. Sim. Mas o pessoal quer copiar a parte das drogas anabólicas. Da estratégia. O que ele está tomando? Esse eu posso comprar. Eu não consigo acordar cedo que nem ele, eu não consigo fazer 2 cardio, eu não consigo treinar que nem ele, eu tenho preguiça, eu fujo direto da dieta, eu gosto de beber, mas as paradinhas eu vou comprar. E às vezes, por erro do próprio fisiculturista, que promove isso, que coloca link de cupom, que incentiva as pessoas a comprar, compra da minha marca, tudo tal, porque o cara tá pagando conta com patrocínio de marca de Anabol. Aí o que acontece? O cara vira e fala assim, bom, eu vou comprar as paradinhas. Não bebo de final de semana, o fisiculturista não bebe, não consigo focar na dieta, o fisiculturista foca, mas pelo menos eu tô tomando o que ele tá tomando. Em alguma coisa, eu tô junto com ele. E não vai dar em nada no final, né? Porque... Ou dar os efeitos colaterais. Vai né? dar um monte de colateral. Exato. Vai dar todos os efeitos Imagina colaterais você usar que geralmente grama são de muitos. hormônio, 1,5 gramas, 2 gramas de hormônio por semana.
sendo que você não tem o nível de performance desse cara. Isso Misturando aí com mesmo. álcool, misturando com droga de balada. Sim. É com o que acontece certeza. muito. O maior volume de problemas relacionados a questões de uso de hormônio não está em atletas. Em atleta é o que mais aparece porque vira notícia. Sim. Tipo, morreu um fisiculturista nos Estados Unidos, igual queda de avião. Né? Cai um avião no mundo, a gente fica sabendo. Mas a quantidade de carro que bate todo dia. Sim. O hormônio é a mesma coisa. Quando morre um fisiculturista profissional, o mundo inteiro comenta, vira notícia. Só que hoje, o que tem de problemas de pessoas que fazem uso de hormônios de forma recreativa, que estão no hospital, que tem problema no coração, que deu. Nossa, muito, mas não vai virar notícia, porque as pessoas nem sabem, nem tem corpo de fisiculturista. Mas você falou uma coisa muito interessante aí, que foi a pessoa, quando você comentou sobre alguém que era natural, Isso. era um profissional natural e depois Resolveu usar tomou hormônio. o hormônio. E esse tipo de pessoa tá já muito à frente, porque os músculos dele já tem, todas as preparados. articulações já estão preparadas, né? É uma coisa muito diferente de Ele uma usou pessoa... tudo que ele tinha do seu limite natural. Exato. E aí depois ele vem e geralmente ele precisa de muito pouquinho para já fazer diferença, né? Grande diferença. Exato. Então, eu acho que aí o Bruno tinha perguntado, né? Qual que é o interessante fazer? Queimar gordura ou ganhar massa muscular? Essas pessoas, por exemplo, elas já fizeram um pouco dos dois, geralmente os dois, já tá com um BF, né, um percentual de gordura mais baixo, e aí vem com um recurso ergogênico. Então, se a gente fosse tirar os recursos ergogênicos, falando para a população geral, apesar da galera estar usando um monte de porcaria. O que a gente tem que fazer primeiro e o que seria o ideal? Bom, vou começar depois, vou passar pro Júlio, que eu acho que a parte de treinamento tem uma coisa muito importante. Primeira coisa, e eu vou afirmar com garantia. Se você perguntar para mim, Renato, dieta ou treino, o que é mais importante? A eterna briga, tá? Uhum. Dieta ou treino, o que é mais importante? Tem que selecionar um. Óbvio que o conjunto é o mundo ideal, óbvio. Tem que selecionar um, é o treino. E tem uma série de motivos. Motivo número 1, quando você treina, você se torna uma pessoa mais seletiva para comer. É verdade. Você se esforçou. Acorda de manhã, faz um cardio, quero ver se você vai sentar na frente de um prato e comer uma bomba de chocolate no café da manhã. Você já fala, 1 hora na esteira. Às vezes acontece. 300, às vezes acontece. Se você estiver amamentando, pode rolar. Tudo bem, aí tudo bem. Acordei pela manhã, fiz 1 hora de cardio, gastei 300 calorias. Essa bomba de chocolate tem 450. Não vale a pena. Que nem você falou, às vezes acontece. Mas você concorda que há pelo menos um exercício de raciocínio Sim, não, eu concordo. Sim, com certeza. e análise? Agora, acordei de manhã, de saco cheio, não fiz cardio. A probabilidade de você comer errado já fica maior. Então, concordo. esse é o primeiro vantagem do treino em relação à dieta. Segunda vantagem, você está acelerando seu metabolismo. Você está acelerando seu metabolismo. E no momento que você acelera o seu metabolismo, mesmo que você coma errado, há um gasto calórico maior. Há uma taxa de metabolismo basal maior. Há mais massa muscular para consumir. Terceiro, quando você só foca na dieta e faz uma dieta de déficit calórico e não faz o treino, você perde gordura e perde massa muscular também. Porque o seu corpo tenta, numa reação de defesa, gerar uma ação chamada termogênese adaptativa, que é a redução do seu metabolismo com o objetivo de equiparar o que você está comendo com o seu gasto. Numa situação de defesa, tipo, cara, eu preciso reduzir o máximo possível. Quem, por exemplo, pode ver, quem tá no Monjaro e não faz atividade física, você percebeu que a pessoa entra no modo de defesa? O que foi? Nossa, tô no Monjaro, não tô conseguindo comer nada. O corpo, ela nem percebe, o corpo entra, ela poupa até palavras. Caramba. Fala um pouco, Caceta. mexe pouco. O corpo entra em modo defesa, energia. cara. Pera aí, essa pessoa passou o dia inteiro comendo uma maçã, velho. Você tá maluco? Esse cara vai morrer. O seu corpo, ser humano, é sobrevivência. Sim. O Perini é um cara muito culto. Você sabe, desde da época dos nossos ancestrais. Fomos criados pra reproduzir, comer e dormir. A essência do ser humano é isso. Reprodução, comida e dormir. De repente, você mexeu com uma das duas coisas. Que é o quê? Quando você não come, reduz a sua capacidade reprodutiva. Esse cara não tem energia para reproduzir. Quando você não come, esse cara não tem energia para sobreviver. Ó, modo defesa. Você fica lá. A pessoa não gasta energia, cara. É verdade. Uma pessoa que não come, você pode ver uma pessoa triste. Não é que ela tá triste, o corpo parou ela inteiro.
Agora, se você tá na atividade física, percebe, você tá na atividade física, você é mais elétrico. Né? Até o gordinho fica elétrico quando ele começa a treinar. Nossa, tô animadão. Por quê? Porque o corpo reage. Então, entre treinar, tipo assim, Renato, eu não consigo focar na dieta. Começa a treinar, caramba. É o primeiro passo. Começa a fazer uma atividade física. É o primeiro passo, porque vai melhorar uma série de percepções mentais e metabólicas no teu corpo para você ir começar a enfrentar uma dieta. Pelo menos essa é a estratégia que a gente usa com nossos alunos. Com certeza. E com relação ao que você perguntou, o que é melhor? Começar emagrecendo, começar ganhando massa muscular? Você pode fazer das duas formas. Nada impede você, por mais que você esteja fora de forma, uma concentração de gordura grande, começar ali a aumentar a sua massa. Mas a impressão que você causa quando você aumenta essa massa, exato, por baixo da gordura, é uma impressão de que você está maior, que você cresceu. E não é de músculo, não é essa aparência que você vai ter. Você vai ter a aparência de mais gordo, de maior. Então, geralmente, a gente faz o que eu falo de limpar o terreno. Vamos limpar o terreno, depois a gente traz o material e aí sim a gente começa o nosso projeto de construção. Aí sim você consegue ali fazer com que essa pessoa, primeiro passo, conquiste uma estética de uma pessoa magra e cria ali capacidade física para quando chegar com as quantidades maiores de alimento, um superávit calórico, ela já esteja preparada e apta para entrar num processo que a gente chama de off-season, que é o processo de ganho de massa, e sem perder aquela questão da silhueta. Então ela vai ali adicionar medidas dentro de uma silhueta agradável. E isso, aos olhos das pessoas, se torna muito mais vistoso, melhor. Tem mais adesão, né? A pessoa Com fica certeza. mais feliz. Ela vê mais porque resultado. ela tá vendo o resultado. Mais rápido. Mas, assim, se a gente for falar a grosso modo, você pode sim fazer das duas formas. Antigamente, nós usávamos muito essa estratégia. Por mais que esteja gordo, você tá musculoso ali por baixo. E quando você seca, aqueles músculos aparecem. Só que imagina o desgaste da articulação. Sim. Imagina o desgaste do organismo, principalmente do coração, para bombear sangue para um cara que tem 10, 15, 30 quilos acima do peso da competição. E mulheres, então, a estética? Exato. A gente não aguenta. Eu sempre falo isso para os meus seguidores. A gente não aguenta essa história de engordar primeiro para ganhar massa para depois. Porque quando você vai ganhar, você ganha celulite, você ganha. O corpo fica estranho. E a você pessoa com não quer fazer mais nada, né? E a pessoa com percentual alto de gordura, sabe o que ela quer? Ela quer ir pra esteira. Exato. Quer E a ficar esteira, menor. exatamente. E a esteira vai fazer com que o gasto calórico dela aumente. Mas entra naquele processo que eu te falei. Começa a perder gordura e começa a perder músculo. Começa a perder gordura e começa a perder músculo. Hoje nós estamos vivendo a era dos análogos de LP1. Sim. Cara, o cara... Que são as canetas, pra quem não sabe. Acima de 10 mil reais por mês de salário, ele tá na caneta. É incrível. Eu olho e falo assim, tá perdendo peso, tá tomando Monjaro, né? E de verdade, tá? Eu super apoio. Eu sou um defensor nato dos análogos de LP1, principalmente do Monjaro. Porque não tem droga mais eficaz e funciona de verdade, com o mínimo possível de efeitos colaterais. Agora, precisa alinhar, né? Dieta e fazer musculação. O problema é porque senão fica com a cabeça desse tamanho. Cabeça de Ozempic. Cabeça de Ozempic. O que é a cabeça de Ozempic? Ninguém olha e fala assim, você coloca no Google lá, cabeça de Ozempic, aparece um monte de extraterrestre. Gente, não é que a tua cabeça cresceu porque você tomou um Monjaro Ozempic. Ficou mignon, né? Você definhou. Você só definhou. Só ficou a estrutura óssea. Ficou literalmente cabeça e osso e pele. É triste. Mas você sabe que você falou do exercício físico, até há uns, talvez 2 anos atrás, eu sempre fui a pessoa que acreditava que a dieta era o principal. E aí a gente leu Outlive, até a gente fez do Peter Attia. Do Peter Attia. É um livro muito bom, fala principalmente de doenças e tal. E lá ele fala bastante, ele bate bastante na tecla de exercícios. E logo depois, né, a gente conversando em casa, nossa, a gente precisa aumentar a nossa quantidade de exercícios e tudo mais. Eu vi que a gente era sedentário, 1 hora de musculação por dia. Eu falei, cara, não é tanta coisa assim. Depois você fica sentado o dia inteiro. Aí o Bruno falou, vou procurar um esporte. 23 horas de sedentarismo, né? Porque nosso trabalho é assim, né? Pois é exatamente. Aí o Bruno falou, vou procurar um esporte. E aí começou a fazer jiu-jitsu. E aí depois que ele começou, lógico, aí eu já estamos em outro oposto, né? Começou a fazer jiu-jitsu, ele pode comer o que ele quiser. Ele come o que ele quiser.
que ele não engorda. E antes era, né, tava lá Já sempre briga na a balança. briga. Ah, tem uma gordurinha aqui e tal. Lógico, os homens, vocês têm muitas vantagens em relação a gente. É muita testosterona, Não, né, gente? é muita vantagem em relação a gente, né? O Bruno quer emagrecer, em uma semana, se ele quiser, ele perde 5 quilos. Se eu quiser perder 5 quilos, eu preciso de, no mínimo, 3 meses. Precisa de um projetinho. E mesmo assim eu não posso fazer nada errado, né? Nada. Se eu sair da linha aqui, eu respirei e já engordei um pouquinho. Então é complicado. Mas eu, de fato, hoje em dia acredito que a gente realmente, os exercícios, eles ganham bastante. Exercícios pra galera entender de força, né? De força. Puxar e empurrar pesos. Também. Isso que eu ia perguntar, porque hoje em dia a gente tá numa era em que corrida tá muito na moda. Tá todo mundo correndo, tem aplicativo de relacionamento para corredores, né? E aí, com influenciadores começando a correr, mais gente acaba correndo também. O que vocês acham dessa questão desse cardio versus musculação que meio que acontece, né? Porque o pessoal fala, pô, musculação é muito chato, e na Chato corrida pra eu vou caramba. perder peso também, porque eu vou correr, etc, vou ter gasto calórico maior. Dá para substituir um Só pra pelo vocês outro ou tem que fazer sentirem os à dois? vontade, eu sou conhecida como a pessoa que odeia corrida. Só pra vocês ficarem à vontade. Vamos lá, quando você começa a correr, você aumenta suas mitocôndrias. E assim, você consegue também melhorar o seu VO2, que é o Sim. transporte de oxigênio para os músculos. E aí, quando você tem músculos grandes, obviamente que você consome esse oxigênio de forma mais rápida. Então é muito importante para você crescer massa muscular, você fazer cardiovascular. O cardiovascular ajuda no crescimento. Além dessas adaptações, você vai criar uma maior resistência à fadiga neural central e também aquela fadiga crônica muscular localizada que você tem na ação durante o exercício, aquela falha concêntrica ou falha total, que seja. Qualquer uma dessas falhas que você consegue, através dos exercícios resistidos de musculação, você consegue prolongar se você tiver um VO2 mais alto. E o VO2 mais alto só acontece através do cardio. Então, nós hoje sabemos da importância do cardio quando nós falamos em crescimento muscular. Que é o que o Outlive fala. Se você estivesse fazendo cardio, você teria o físico mais musculoso, provavelmente. E esse é o meu maior problema também. Eu não sou um cara que eu sou adepto do cardio, faço. Mas quando a gente tá falando de cardio, não é só corrida, é porque agora tudo é Qualquer corrida, cardio. né? Qualquer cardio. Pode ser Qualquer caminhada inclinada, pode ser escada, pode ser bicicleta, Pode ser pular corda, pode subir step. natação. Uma caminhada, qualquer um desses é cardio, de baixa, média e alta intensidade. Aí a gente vai dividir. Mas assim, quando a gente está falando de cardiovascular em si, você tem que levar em consideração que a corrida em si é o esporte mais praticado do planeta. Não tem como concorrer contra esses caras. Eles são um número muito grande. Tanto é que você pode ver que todo final de semana você vai encontrar provas de 5, de 10, de 15 quilômetros. O pessoal adora correr. Tem grupos de corrida, tem grupos de namoro que são para corrida. Então existe um entretenimento em volta da corrida que fez ele chegar no patamar que está hoje. Eu acho muito importante você conseguir trazer mais pessoas para qualquer que seja a modalidade esportiva. E a corrida, ela seria ali a atividade que consegue... Como que é a palavra? Trazer um maior número de pessoas. Democrática. Mais democrática, essa é a palavra. Eu tenho uma teoria sobre corrida versus musculação e o quanto é mais fácil a pessoa se aderir à corrida em relação à musculação. Primeiro, na corrida, a adaptação e a performance é muito rápida. Você pode sair de um cara que não conseguia andar nada na esteira para começar a correr em 3, 4 meses. Em 3, 4 meses você não começou nada na musculação ainda. Você saiu da adaptação. Não apareceu você tá nem nos um cotonetes. musculinho quase. Você tá nos cotonetes ainda, levantando o cotonete. Segundo, ela é um baita liberador de dopamina. O cara correr 50 minutos, você foi militar, você sabe. Você corre 50 minutos, toma um banho, cai no sofá, é uma explosão. Por quê? Porque ele aumenta muito sua frequência cardíaca. E toda vez que você eleva a sua frequência cardíaca, aumenta muito seu nível de resistência sobre um determinado exercício, o seu corpo depois te recompensa com hormônios do bem-estar. Para você gerar isso na musculação, e a musculação gera no mesmo grau, você tem que estar numa performance muito boa da musculação. E em 3 meses você não está essa performance. Terceiro, musculação dói no começo. E é uma dor que para a maioria das pessoas incomoda, ao ponto de elas tomarem relaxante muscular.
Ah, não, gente, pelo amor de corrida Deus. não. A corrida, ela tem um limitador, sua respiração. Quando você começa... Aí você para. Geralmente no começo é muito mais a parte cardiorrespiratória que É segura só o cara, a né? Daquela dorzinha do lado, Exato. né? Dor na perna. Outro ponto. Correr numa praça pública, num parque, a vibe é diferente. A musculação é uma caixa fechada num telhado com ar-condicionado, um monte de máquina e, como diz o Felca, né? Mulheres com aspecto de equinos, homens suados com suor de testosterona ao seu redor e você se achando uma criança perto dessas pessoas. Meu Deus do céu, olha aquele... É um ambiente... num primeiro momento hostil, que apresenta-se ser mais hostil do que num parque público que ninguém vai te julgar. E o que o Júlio falou de forma genial, a comunidade da galera da corrida é muito grande. Então tem tudo isso. Agora tem uma coisa, e não tem como bater de frente com esse argumento. A atividade física mais longeva, poderosa e que vai garantir a tua velhice com sadia não é a corrida, é a musculação. Sim. Se você só correr a tua vida inteira, quando você tiver seus 70 anos de idade, você vai colecionar uma série de lesões por falta da musculação. Porque você só está gastando os seus músculos, você não está reconstruindo os seus músculos, não na proporção que deveria. Treinar para levantar da privada aos 80 anos, né? Porque Aí é, o povo não na consegue. musculação, não é na corrida. Exatamente. De fato. Sobre musculação, essa parte social. Tem até uma história da minha família. Minha mãe, quando mudou pra São Paulo, ela não conhecia ninguém, né? Daí a gente falava, vai pra academia. Lá você paga mensalidade, você vai conhecer gente, vai treinar. Peraí, deixa eu esclarecer. Que ela é carioca e veio pra São Paulo, capital. Exato. Aí ela tava lá, eu falei, e aí, conheceu alguém? Já ela falou, na academia a única coisa que falam comigo é, posso revezar? Não consigo fazer amigo, ninguém fala comigo. Eu falei, Arrasada. Isso não é uma Não verdade. é uma verdade. Não, né? na verdade, eu conheci a Tati na academia. Ah, foi? Conheci a Tati na academia. Por isso que a Tati é tão ciumenta, tá vendo? Eu Tem conheci uma ela na razão. academia. Ela não conversava com ninguém na academia. Só que ela estava no primeiro ano de nutrição. E aí, o personal que dava aula para ela falou para mim, Renato, vou te dar uma dica. Ela tá com dificuldade de bioquímica. Aí, despretensiosamente, eu fui dar um oi pra ela e falei pra ela que eu dava aula de bioquímica. Entendi. Despretensiosamente. Despretensiosamente. Lógico. Ou seja, mas é um ambiente para conhecer pessoas. Sim. É um ambiente muito sadio para conhecer pessoas. é mesmo círculo ali, mesmos gostos, né? Gosta de exercício, etc. É bom. Então, pro cara que ele quer começar, o que você acha que é interessante na hora de pensar em musculação, cardio, alimentação? Como é que seria um começo bom? Começo bom. Comer comida de verdade. Porque sabe qual é um erro muito comum que faz com que muitas pessoas errem? Quando elas estão numa dieta de 4, 5 mil calorias e de repente... 4, 5 mil calorias. É muito fácil bater isso, cara. A gente olha e fala assim, não, ninguém come isso. Não? Se você comer pela manhã, acorda pela manhã, você vai lá, pega 2 pãezinhos franceses, tem um corte... Da primeira vez que eu vim aqui no Primocast, que é um corte eterno, eu perguntando pro Thiago Nigro se ele comeria 2 pães franceses com salame e queijo. Você já viu esse corte? Não vi. Aí ele amassava fácil. Você com 2 pães, salame e queijo. Na época o Thiago ainda nem fazia dieta. E um copo de achocolatado pela manhã. Ali, você já tá batendo na casa de 1.000 a 1.200 calorias. Caramba. Salame é bem calórico. Salame caprichado, Acho- queijo caprichado, 2 pãozinhos amassadinho, quentinho, amassadinho. E é fácil de comer, chocolate. O Thiago falou assim, amassava na hora. Na hora do almoço, vai no restaurante italiano, e tem gente que faz isso, tá? Pede uma massa e uma torta de sobremesa. À tarde, não vai comer nada, mas você fica beliscando. É uma bolacha recheada, é um chocolatinho... Ali, só briscando. E à noite você pede uma pizza ou um fast food. Irmão, você bateu 3 a 4 mil calorias, 4 mil, 5 mil calorias, depende da quantidade. Fácil. Aí sua taxa de metabolismo basal na casa de 1.800 de um homem, de mulher na casa de 1.400, e você sentadão o dia inteiro num computador trabalhando. Vocês não têm noção o número de pessoas que têm esse estilo de vida. Que no final do mês pega... O cartão de crédito é só pedido de comida por aplicativo.
Só pedido de comida por aplicativo. É muito fácil bater a caloria com um Além de alimento ficar de alta pobre, densidade gordo. calórica. Agora, pega essa pessoa e fala para ela o seguinte, vamos lá? Primeiro passo, você vai acordar pela manhã, tira esse pão com salame, queijo, essas coisas, e pega um pão francês, tira o miolo para reduzir um pouco a quantidade de carboidrato, e no lugar do miolo, coloca 2 ovos mexidos, coloca meio mamão ou melão, depende do seu gosto, certo? Pega um iogurte natural desnatado, coloca 2 medidas ou 1 medida de whey, mistura e come isso. Muita comida. Eu não consigo. Muita comida mesmo. É muita coisa. comida. Só que ali tá em 450 calorias contra 1.200. Na hora do almoço, coloca metade do prato de uma bela de uma salada, a outra metade coloca arroz e feijão, coloca frango ou carne ou uma omelete, o que você quiser. À tarde, pega uma porção de frutas. Você tá na correria. Pega uma porção de frutas. Pode ser para você descascar e comer ali enquanto você está trabalhando e um shake de whey. E à noite, repete o prato da janta. Do almoço. Repete o prato do almoço. Ou faz um lanche. Pode pegar um pão francês ou um pão de hambúrguer. Faz um hambúrguer caseiro com patinho e um pouquinho de fraldinha, que fica uma delícia. Coloca uma fatia de queijo mussarela, bastante alface, faz esse pão. Você vai sair de 4, 5 mil calorias para aproximadamente 1.600, 1.800 E calorias. comendo bastante, né? Isso que é interessante. Comendo normal. É. E aí, eu nem mandei você controlar peso, não mandei você pesar nada, certo? E junto com isso, coloca uma atividade física. Renato, eu não quero começar na musculação. Tudo bom. Então, acorda de manhã um pouco mais cedo, desce para a esteira do seu condomínio e faz 40 minutos de esteira na caminhada. Você não parece, mas é uma mudança de 180 graus. Você estava virado para cá, agora você está virado para cá. Só que a percepção de dor não é tão agressiva. Todo dia eu como um hambúrguer caseiro. Na hora do almoço estou comendo que todo brasileiro come arroz e feijão. Na hora do almoço estou comendo meu pãozinho francês. Só coloquei o ovo no lugar. No café da manhã. Não mudou tanto, assim. Não é uma coisa assim... Não, Tá sofrendo. não estou sofrendo. E final de semana, se você for uma pessoa equilibrada, escolha uma refeição no sábado à noite para fazer ela livre. Só que não coma como se não houvesse amanhã. Cara, eu quero comer pizza, então tá bom. Eu comi uma pizza. Cara, um ser humano não precisa comer uma pizza. Começa a pensar por isso. Vai lá, come 3 pedaços de pizza. Esse é um começo. O que vai acontecer? Você vai ver o seu peso começar a despencar. Com atividade física, fazer isso. Depois, o próximo passo dessa pessoa é controlar calorias. Sim. Fala, agora eu quero mudar esse game, ó. Aquela calça já tá começando a servir. Ser humano é movido de resultados. Sim. Aí os resultados começam a vir. O resultado te deixa motivado para o quê? Para pular para o próximo nível. Qual é o próximo nível? Controlar calorias e enfrentar a musculação. Aproveitando essa história de enfrentar a musculação, eu tenho as minhas respostas, mas pra vocês, tem alguma coisa que vocês possam dizer que fala, ó, isso daqui me faz gostar de musculação? Vai, Júlio, você com essa cara. Pelo tamanho de vocês, a gente sabe que vocês gostam. A transformação. A transformação Porque é eu o que sempre mais falo fascina. que a pessoa que não gosta de treinar musculação, provavelmente ela tá treinando errado. Acho que treinar fofo é mais chato, com certeza, do que treinar de Porque verdade. se torna monótono. Porque é tem monótono, desafio, você né? não tá se desafiando desafio. e tudo mais. Fica sem graça o jogo. Fica sem graça, né? Sim. O nosso game é realmente, além da performance cada vez melhor dentro da academia, ver a mudança significativa dia a dia, que acontece quando você consegue ali fazer o plano de forma completa. Então você tem um treinamento associado à dieta, associado ao descanso, e quando você acorda no dia seguinte, você está diferente. E aí você faz aquela rotina mais um dia, na hora que você olha, você está diferente. A cada dia você consegue notar diferenças visíveis no seu corpo. Tanto é que quando nós falamos em preparação, geralmente a gente pede uma atualização para o atleta no mínimo uma vez por semana ou a cada 3 dias. Que já são suficientes para você ir lá fazer novamente uma manobra dentro da dieta ou dentro do treino para fazer esse atleta performar cada vez mais até a data da competição. Então isso é indiscutivelmente o que mais fascina e o que mais motiva também.
Ver a transformação no espelho motiva qualquer pessoa a querer continuar. Quer ver uma analogia boa? Corpo versus bolso. É uma baita analogia. Por quê? Porque quando a pessoa começa na musculação, ela tem dor, resultado ruim e é chato. Quando a pessoa começa a guardar dinheiro, dói. Por quê? Porque ela vai deixar de fazer um monte de coisa que ela gosta de fazer. Os resultados é pouco, ela vai lá ver R$1.000 na conta, R$1.000 não é porcaria nenhuma. E detalhe, e o pior, é chato pra caramba passar o final de semana às vezes e falar assim, não tenho grana pra sair, não vou sair. Sim. E não estourar o cartão de crédito, falar assim, tenho que viver a minha vida, certo? Só que a todo tempo isso te assombra. O cara que não tá na musculação, ele vai botar uma roupa, o cara que não faz atividade física, ele vai botar uma roupa, a roupa assombra ele. Ele vai pra praia, usa uma camiseta porque a praia assombra ele. Ele é chamado pra um clube na piscina, ele arruma uma desculpa e não vai. Ele, chegar nesse ponto, tá? Ele vai sair com uma menina, luz escura, na intimidade. O tempo todo ainda sobra. Quem não tem grana, é o tempo todo assombrado. Ou uma cobrança, ou uma dívida, ou ver algum amigo prosperando, ou ver alguma coisa na internet. São dores. O que você tem que fazer? Foi o que o Júlio falou. Olhar para essas dores, encher o seu coração de competitividade e falar assim, eu não quero mais ser do game dos derrotados. Agora eu quero ser do game dos vencedores. Em vez de eu ficar olhando Bruno Perini, porque eu tenho um ódio de você, Bruno, eu vou falar a verdade para você, meu irmão. Eu vou falar pra você. Eu falei isso no podcast do Thiago, você não viu. Eu tenho um ódio. Porque eu sei quando atualiza o preço do Bitcoins. Porque você é o primeiro a me falar. Na sua internet, com aquele olhar rancoroso. Porque você é um homem rancoroso, tá? Você tem um marido rancoroso. Porque como ele sofreu muito hate no passado por causa dos Bitcoins, até o fim da vida, vocês vão ver o Bruno jogar na cara de vocês que ele estava certo. Mas acontece mesmo. É um homem rancoroso, é um coração rancoroso. E eu não comprei Bitcoins na época, certo? Então é isso. Então o que acontece? Você tem que parar de repente olhar as pessoas que é referência pra você, como o Bruno e outras pessoas que são referências naquilo que dá certo e olhar e falar assim, cara, mas eu quero agora ser do game do Bruno. Eu quero ser do game do Cariani. E como é que eu vou ser do game do Júlio? Como é que eu vou ser desse game? É pulando pro outro lado. Mas, desculpa, a gente faz isso há muito tempo. O Bruno comprou Bitcoins lá na frente, por exemplo, tá? Porque agora eu entrei pro seu game agora, tá? Eu comprei Bitcoins. Então deixa Só que eu vou ter lá no final da fila. Só que eu tô lá no final da fila. Eu não comprei 200 Bitcoins. Eu tô aqui no final da fila. Mas tá tudo bem. A partir de agora, eu não vou mais ficar magoado quando o Bruno postar uma atualização dos Bitcoins. Vocês entenderam essa analogia? Muito bom. Ah, mas o Renato não tem nada de Bitcoin. Mas dane-se, agora eu já não tô mais do outro lado. Eu tô do lado do cara que tem Bitcoins. Comecei eu cheguei com pro uma Robson, aqui. eu falei pro Robson, no vídeo, tá? Assiste o vídeo. Robson, eu quero comprar Bitcoins por causa desse cara aqui, ó. Não aguento mais ele jogando na minha cara, velho. Bicho é rancoroso. E tá mexendo comigo. E eu agora ajustei minha carteira pra Bitcoins. A partir de agora, eu não estou desse lado da linha. Eu tô do lado da linha dos caras que têm Bitcoins. Você conseguiu entender a analogia? É a mesma coisa no corpo. Cara, no momento que você cair pra dentro da academia e da alimentação saudável, dane-se. Você vai muitas vezes furar a dieta, muitas vezes você vai deixar de ir à academia que você tá com preguiça, mas já mudou o jogo. Você tá desse lado da linha das pessoas que se cuidam. Ah, mas o corpo do fulano, tudo bem. Há quanto tempo eles estão nessa linha? Mas você já tá nessa linha, porra. Caceta. Entendeu? Esse é o jogo. Eu acho que é essa percepção de valor que se a pessoa sair daqui desse podcast e entender, já tá ganho o nosso jogo. Que ela tem que pular pra linha, deixar de ser sedentário e começar a fazer atividade física. Deixar de ser uma pessoa que não presta atenção no que come a ser uma pessoa preocupada, não tô falando pra pesar comida, preocupada com o que ela bota no prato. Comida é prazer pra qualquer pessoa, pra você, pra mim. Mas, para uma pessoa que tem educação alimentar antes do prazer, ela olha aquilo como o quê? Combustível para o meu dia, para a minha vida, para minhas para as minhas batalhas. De manhã, se eu comer um pão doce com doce de leite e um achocolatado, eu vou ficar preguiçoso a minha manhã inteira, porque é muito açúcar, caceta. Então eu vou colocar um ovo, meu pãozinho, uma fruta e um bom café para me dar ânimo. Por quê? Porque eu tenho uma manhã inteira para encarar. Então, comida também tem que ser vista como munição para a guerra. Pelo menos durante a semana. Se você tiver essa percepção, agora eu tô do teu lado.
Você Não vai mais me é o time magoar. dos bitcoins. Mas o que você falou é engraçado, que eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas a gente foi num evento, aí um cara falou, cara, sempre que eu te vejo, eu fico pensando, como eu fui burro. Eu te sigo há 10 anos, você fala que você gosta há 10 anos, e eu não comprei, cara. E sempre que eu ia comprar, pensei, não, agora já tá caro demais. Depois ficava mais caro, mais caro e mais caro. E eu continuava te vendo e pensando, caramba, eu fui burro. Ele falou, mas eu fiquei com raiva de você. Fiquei com raiva, cara, porque você aparecia pra mim, quando você apareceu, eu lembrava o quanto eu era burro. Aí ele foi só resolveu isso. isso, ele comprou. Resolveu. Eu acho que as pessoas, em relação a corpo, eu sempre falo, né? Você não está incomodado o suficiente quando você não começa. E aí você precisa descobrir qual é a sua motivação. Eu vou usar o Bruno como exemplo, de novo, porque eu posso falar o que eu quiser dele. Mas o Bruno, ele não gosta muito de musculação. E agora ele tá fazendo musculação. Por quê? Porque ele achou um motivo melhor ainda do que eu falo de saúde, né? Aí eu falo emagrecimento. Às vezes isso não encanta, né? Porque não é uma coisa muito palpável. Mas, pô, se eu treinar musculação, agora, determinadas coisas, o meu jiu-jitsu vai melhor. Não vou machucar. Aí pronto. Aí ele achou a resposta né? O porquê ele vai lá fazer. Então, se você acha que saúde não é o suficiente, levantar da privada com 80 anos não é o suficiente, estar mais, sei lá, mais saudável, mais disposto, você pode pensar, eu quero entrar no biquíni. Por isso que é legal também. Seja o seu projeto verão, que seja, mas faz alguma O coisa. Igor do Flow começou a treinar por um único motivo. Uma vez ele foi tentar levantar a filha dele e não conseguiu. Caramba. Aí aquilo mexeu muito com ele, que ele falou, caramba, um cara de 38 anos de idade não consegue levantar a filha. Aquilo mexeu com ele. Né, Julião? Mexeu demais, porque ele se viu ali numa situação de... Eu não tenho mais capacidade para poder brincar com as minhas filhas. Eu sou um homem de 60 de corpo, com 38. Aí é complicado. E quando ele levantou a filha dele e girou a filha dele assim, ele desceu no outro dia na academia felizão pra comentar pra gente. O quanto que aquilo havia mudado. É o que a Malu falou. Cada um tem a sua dor. Trabalhe sua dor pra transformar essa dor em ódio. Na força do ódio. Agora a TT tá ficando cada vez mais pesada. Ela gosta que a gente brinque jogando ela. Não jogando, né? Porque ela é muito pequenininha ainda. Mas eu levanto, eu falo, eu faço o dia inteiro fazendo treino de ombro aqui, ó. Ombro o dia inteiro. 5,200. E cada dia vai Tá fazendo aumentando. Romulo e Remo com ela. Igualzinho. É assim? Que ele levantava lembra da história do Romulo e Remo? Que eles levantavam o boi ficando cada vez maior. Essa é do... Eu vou Milon ficando de cada vez Crotone. mais Isso. forte. E aí até tava lendo esses dias, falando que as mulheres, logo depois de parir, elas ficam mais fortes. E o meu treino de musculação tá rendendo muito. Tô aumentando os pesos. Eu falei, gente, isso não... Mas faz todo sentido, porque você tem que carregar a criança o dia inteiro. O dia inteiro você tem que ficar lá, né? De um lado, vai do outro, sobe, não sei o quê. Então o corpo é muito sinistro, né? E deve ter algum hormônio aí que aumenta a força da mulher. Ele vai se depois adaptando a tudo que você vai fazendo. Isso é fato. Eu não conheço uma pessoa que tenha sucesso na musculação que não tenha profunda insatisfação com o próprio corpo. Todos eram Tem um insatisfeitos. motivador, né? E isso é muito real. Todas as vezes que eu fico mais... Que eu já tô, né, mais bonita, o meu corpo já tá mais estético, eu vou ficando mais preguiçosa, eu vou fazendo um treino mais fofo. Aí agora que, né, já não tô mais... Acabei de parir, né? Enfim, acabei não, mas ainda tô no processo. Aí eu fico, puta, preciso treinar melhor. Aí eu vou lá e treino melhor, porque eu tô insatisfeita. Isso aí. Em termos de frequência, qual que vocês acham que é uma frequência boa de musculação, pensando no cara normal, né? E pro atleta também, eu tenho curiosidade. 4 como é a que é? 5 vezes é suficiente. Isso pro cara normal. Também pro atleta. Atleta também? Também pro atleta. Isso- Salvo algumas exceções que preferem dividir mais a série, fazer um treino mais curto e treinar mais vezes na semana. Existe esse perfil também. Mas a maioria vai se adaptar super bem com 4 dias ou 5 dias no máximo, dando 2 ou 3 dias ali de descanso para poder acelerar o processo de crescimento. Então hoje a gente já tem muito estudo mostrando a importância do descanso ajustado à quantidade de séries adequadas para você conseguir o máximo de resultado devido ao período ao qual você está passando. Isso varia, você está no pré-contest, óbvio, você tem uma carga de treino maior, você tem uma ingesta calórica menor e você tem o mesmo tempo de descanso ou um maior tempo de descanso. Tudo você pode manipular de uma forma que transforme o seu físico mais rápido de uma maneira positiva. Então, se você tem ali um cara que está num alto nível, numa fase de pré-contest, e você precisa ajustar para ele não perder massa muscular, mas ele está em déficit calórico, o que você faz? Você coloca para ele dormir um pouco mais. Ao invés de 8, 10 horas de sono.
para Caramba. economizar energia ali, para poder render mais no treino, para poder evitar que ele tenha catabolismo muscular. Uma estratégia, então, é dormir mais nessa fase? Também. Então tem muita... Eu, por exemplo, quando eu competi em Open, eu tinha ali uma parte, principalmente quando eu estava fora do país, treinando no Kuwait, eu fazia o meu primeiro treino na primeira parte da tarde, que era 1h da tarde, voltava do treino, descansava 2 horas, porque às 7 eu tinha a segunda etapa do treino. E lá eu treinava 6 dias por semana. Fiz um ótimo trabalho assim. Aqui no Brasil, fiz trabalho com 5 vezes na semana de treino também, com ótimos resultados. Então tudo varia. Quanto que você tem de disposição para treinar, dá para ser organizado. Dentro de uma rotina de qualquer pessoa que realmente tenha interesse ali. Agora, uma pessoa, por exemplo, porque musculação e volume de treino tá ligado também ao objetivo. Digamos que uma pessoa seja uma pessoa magra e ela quer ser uma pessoa magra. E ela precisa da musculação apenas para construir, manter músculos, porque de repente o esporte dela é correr. 3 vezes por semana. Sabe o famoso treino ABC? É um máximo para Treino você. ABC. Para Básico todo pra mundo todo que mundo. quer ser slim, treino ABC. Homens e mulheres, tá? Treino ABC para homem. Peito, ombro e tríceps, ou seja, o treino de empurrar. Perna completo. Parte anterior, que são as coxas, parte posterior, panturrilha, bíceps femoral e glúteos. E o treino de puxar, costas e bíceps. Você treinou o corpo todo. Aí você fala assim, você vai ser um indivíduo musculoso? Dificilmente. Só se tiver um potencial genético de outro planeta. Mas eu preservo, mantenho minha massa muscular, eu tenho uma massa muscular bem desenhada. Se você fizer com consistência, disciplina e muita técnica, sim. Dá para eu progredir carga e progredir performance? Dá para progredir. E dá para você ser um bom lutador de jiu-jitsu, um bom corredor, um bom ciclista, ou um bom atleta de triatlon. Tá protegido. Tá blindado na musculação no treino ABC. Renato, eu comecei no ABC, mas, cara, eu queria um pouco mais de peitoral, eu queria uma coxa um pouco maior. Mulheres, eu queria um pouco mais de glúteo. Aí tem que dividir um pouco mais. Por quê? A divisão de treino não tá ligado em você treinar mais vezes na semana. A divisão de treino tá ligada a você treinar mais o músculo. Volume, em vez de fazer né? 3 exercícios, por exemplo, para a parte anterior da coxa, quando eu separo ela da parte anterior para a parte posterior, eu vou fazer 5. Aí, em vez de eu fazer 2 exercícios para a parte posterior da coxa, eu vou fazer 4. Você vai sempre aumentar o volume. Você aumenta o volume. E aí, para aumentar o volume, você tem que separar, porque senão fica um treino exaustivo demais. E aí Muito você vai perdendo longo. performance, né? Então, depende do objetivo. Sim. Eu sou um defensor do treino ABC para pessoas que querem ter um corpo slim. Aquele corpo que a pessoa olha de roupa e fala assim, nem sei se treina. Uma pessoa magra. Mas quando tira a roupa, fala, caramba, caralho, que legal, treina. Tem os músculos todos marcados. Esse é o treino. Para isso que serve o famoso precisa ABC. estar magro também, porque senão fica igual eu. Tem músculo, mas ninguém nunca nem viu. Porque tá gorda, né? Nesse Parece, momento. boludo. Neste momento, vamos deixar claro. Mas é exato. Né? E aí o ABC e bota o cardio o quê? 2 vezes na semana? Estaria de bom tamanho? Eu sou um defensor do cardio diário, cara. Diário? Porque cardio é saúde cardiovascular, né? Cardio é saúde cardiovascular, cardio é endorfina pela manhã, é melhor produtividade. Cardio é adaptação Quanto mitocondrial, tempo? como o Júlio falou, para bom treino de musculação. Ah, Renato, mas eu sou um lutador de jiu-jitsu, por exemplo. Então você já tem seu cardio. Quem luta jiu sabe, né? Sai. Sim. Não, Então, o Bruno Então acabou. Então aí tomou o 3 banhos, parece que ele tomou. Exatamente. Então você já tem seu cardio. Eu faria 1, 2 vezes por semana um cardio na esteira só para melhorar. E faria no formato de HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, só para questão cardíaca mesmo, só para deixar meu coração tinindo. Fazer se você durar mais numa luta dura. É. Pegar uma luta dura aí que você não vai conseguir vencer o cara por um golpe, você vai ter que vencer ele por ponto. Então você precisa estar preparado para poder resistir aos ataques dele durante todo o processo. Tanto eu quanto o Júlio, a gente já preparou o lutador de UFC para prova de luta. A gente usava o HIIT e falou assim, meu irmão, você vai aguentar todos os rounds aqui e a gente vai ganhar do cara pela língua. O cara vai botar a língua para fora e você não vai colocar, por conta de colocar HIIT. Quanto Essa é tempo de importante pra cardio caramba vocês mesmo. fazem? Vocês hoje fazem? Eu tento fazer, né? Porque depende do tempo. Mas eu tento fazer mais ou menos 5 vezes na semana. E o tempo? Eu faço 30 a 35 minutos. Porque o meu cardio eu gosto de ir um pouquinho mais intenso. Que o meu cardio eu faço para sistema cardiorrespiratório. Eu uso bike com simulador de percurso. Pensando no VO2 máximo, em aumentar? Pensando num VO2 melhor.
Tanto que meu VO2 é muito bom. Para um cara do meu tamanho, do meu porte físico, eu tenho um VO2 muito bom. Eu já tenho problemas com cardio, eu sou como você. Você não gosta? Eu não gosto. Então eu foco mais na musculação. Quando eu vejo que o meu cardiorrespiratório está muito ruim, que a minha recuperação entre as séries está muito ruim, aí eu vou e faço algumas sessões de cardio e é impressionante. Com 2 sessões de cardio, você já sente melhora na recuperação entre as séries. E aí o que acontece? Como eu faço um treino, eu tenho esse problema. Eu não consigo treinar se não for para fazer um treino bem feito. Eu não treino. Se você me falar, vamos fazer um treino aqui, só dar um pumpzinho e tal, eu falo, mano, não vou fazer isso. Deixa pra lá. Se estiver cansado no final do dia, trabalhando pra caramba. Eu quero treinar, mas quando eu quero treinar, eu quero realmente me dar o direito de me esforçar ao máximo ali dentro da série. E é óbvio que se eu fizer um treino muito intenso, principalmente quando eu falo perna ou costas, que são os músculos que têm uma demanda maior de energia, eu posso ali sentir ânsia durante o treino. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Já tive problemas em academias por ter ânsia de vômito e acabar vomitando. Por falta de condicionamento. Entendeu? Então, isso não é legal. Então, quando eu vejo que tá indo para esse lado, que eu começo a ter muita ânsia durante o treino, eu começo a fazer cardio para poder melhorar a performance. Quer dizer, só quando você tá incomodado o suficiente. Só quando eu tô incomodado o suficiente. E aí o cardio que você faz é qual? Geralmente é esteira. Esteira? Não uso Gosto da escada. Pra mim, o cardio perfeito Então, eu é ia te falar, eu gosto de cardio, eu não gosto de correr. E eu tenho uma escada em casa, então quando eu tenho tempo, eu faço escada. Só que a escada para o joelho não é interessante, meio que uso diário, uso frequente. Então, fazer 2 vezes ali por semana escada, no dia que você não faz pernas e nos outros dias você fazer uma esteira, já é o suficiente para um bom trabalho. Ideal, cara, 5 vezes por semana. Para fazer cardio bacana ali, meia hora, 40 minutos por dia, 5 vezes por semana, mantendo uma frequência de 130, 140 batimentos. Esse cara é acima da média. Sim. Ele não faz 140. 140 para ele é fichinha. Eu já gosto de subir um pouco mais. Mas eu faço assim, né? Eu vou subindo em cima de um HIIT, por exemplo. Eu vou controlando, aumento um pouco, volto. Eu gosto de fazer HIIT. E não faço HIIT pensando em processo de queima de gordura, nada. Eu faço o HIIT pensando em longevidade mesmo. Pensando em longevidade. Fala um pouco mais desse VO2 máximo, porque a gente já falou disso no episódio que a gente fez sobre o Live Out Live, lá do Peter Attia. Tá bem legal, inclusive. Ele falava que era um dos principais assistir. marcadores de longevidade. Esse VO2, tentar aumentar o VO2 da pessoa, né? Porque ele falava, olha, um indicador muito bom de que você vai viver muito é ter parentes que viveram muito. Mas você não controla isso, né? Não, depende dos seus parentes. Eu falo que Agora, longevidade é VO2 você estatística, controla. né? Eu tinha um tio que ele era vegetariano, fazia método de proteína vegetal, fazia atividade física todo dia, era um cara magro, extremamente preocupado com tudo que ele comia e morreu com 45 anos de idade de câncer no estômago porque era um cara muito estressado. Caramba. Entendeu? Então, é estatística. Agora, vamos pensar... Tinha histórico de câncer na família ou não? Ele foi também Não sei porque, na verdade, ele é casado com a irmã da minha mãe, entendeu? Tá. Então, não tinha Entendi. muito... Mas o que ficou marcado para nós, como um homem de hábitos tão saudáveis morrer de forma tão jovem. Então, longevidade tem a questão estatística, hereditária, genética. Mas vamos entender que isso a gente não controla? Né? A questão estatística que eu falo é o seguinte, você saiu na rua, você está correndo risco. Recentemente, acho que foi ontem, anteontem, pelo amor de Deus, o cara parado no trânsito, veio um caminhoneiro, dormiu no caminhão e passou por cima do carro do carro, o cara morreu. Então, você saiu de casa, você está correndo risco. Segundo ponto, existe a questão genética, que às vezes você tem alguma doença e você não consegue controlar. Mas existem coisas que são epigenéticas que você controla de acordo com o que você faz. Existe hoje uma forma de você determinar a tua idade biológica, sabia? Tem um artigo que saiu, onde você faz uma série de exames. Você faz um mapeamento cardíaco, você faz um mapeamento de vasos sanguíneos, você faz exames de tomografia e ressonância para entender como é que está a qualidade dos seus órgãos e uma série de exames de sangue que determina ações no seu metabolismo, como a hemoglobina glicada, entre outras coisas. Eu fiz esse exame, por curiosidade. E olha que interessante. Mesmo sendo um fisiculturista profissional, tendo um histórico de alta performance, que é algo muito desgastante para o corpo, a minha idade biológica é de 37 anos. Eu tenho 49. Por 12 anos a menos. Então hoje, tudo que eu faço dentro do meu treinamento, antes da performance eu penso na minha longevidade. Treino. Tá, eu quero meus joelhos para sempre, eu quero treinar para sempre, eu quero meus cotovelos, meus ombros. Aquele exercício é o melhor... Não, mas eu não faço.
Por quê? Porque ele vai moer meu ombro assim, assado com o tempo. Ele vai prejudicar meu joelho assim, assado com o tempo. Então é isso que eu me preocupo. E o meu cardio é isso. Dentro de uma série de ações, e não é só o VO2, tá? Dentro de uma série de ações que promovem a sua longevidade, uma delas é o VO2 porque está voltado no seu coração. Um coração muito bom, e o coração é um dos primeiros caras que cansam na idade. O cara que trabalha 24 horas por dia incessantemente, né? É louco se você parar para pensar que quando você foi fazer o primeiro ultrassom da sua princesa, qual a primeira coisa que você ouve? Coração. E é rápido assim mesmo, né? É muito rápido. É 160. Rapaz, aí você olha a maravilha de Deus e fala, meu irmão, Caraca. a primeira coisa que sinaliza no seu corpo é o coraçãozinho. Que órgão fabuloso que trabalha. Esse é o trabalhador nato. Nasce e morre trabalhando sem parar. E de forma sincronizada, porque quando ele perde a sincronia, acabou. Pois bem, então eu trabalho muito o meu coração nesse aspecto. Fazendo um treino intervalado de alta intensidade. Não faço toda vez, tá? O HIIT eu faço 2 vezes por semana. Os outros eu faço um moderado para alto. Aí eu fico na casa de 140, 149, 150. O HIIT eu não faço todo o tempo. Faço 1, 2 vezes por semana. Mas é o suficiente. Você não precisa fazer HIIT todo dia, tá? Sim, Pelo com amor de certeza. Deus. O suficiente para o teu coração estar tinindo. No caso que vocês falaram sobre o VO2 e o quanto que ele melhora na sua vida, você tem também uma questão. Quando você faz musculação, você está fortalecendo seus músculos periféricos. E esses músculos, eles necessitam de um aporte maior, tanto de sangue quanto oxigênio. Quem faz esse transporte é o seu coração e o seu pulmão. Então, o sangue vem através das artérias, altamente oxigenado, com todos os nutrientes necessários para que você consiga ali promover a hipertrofia. Que é o que nós fazemos na musculação. Quando você tem um VO2 bom, você tem a garantia de um funcionamento adequado do seu coração. A musculação, principalmente quando você fala do uso dos esteroides, eles também aumentam as paredes do coração e deixam elas mais duras. Seu coração fica maior. E se você tem um VO2 em dia, automaticamente você tem um coração que você preparou ele para sofrer mais esforço. Então é muito importante você ter esse preparo para mais esforço, porque se você tem esse preparo para mais esforço, você tem um coração ali que é capaz de suportar todas as atividades que você impõe dentro do seu cotidiano, que não é um cotidiano normal, é um cotidiano da vida de um atleta. Então é importantíssimo para a longevidade você ter um VO2 alto. O VO2 a gente pode simplificar, bem simplificado, como condicionamento. Então, é o seu condicionamento, é a forma, sua capacidade de fazer os exercícios. Não adianta você ter os músculos fortes se o seu coração não é capaz também de bombear sangue para toda aquela região. Sim, exatamente. Eu vi outro dia também algo interessante. Era um treinador comentando sobre uma vantagem que os jovens americanos têm, por exemplo, sobre os jovens brasileiros. Porque lá eles começam a ter treino de força mais cedo em relação aqui. Ele falou, cara, não adianta só o teu músculo estar pronto, tem que ter o caminho neural adequado para isso, o cérebro tá pronto para aquilo também. Acontece isso de fato? A cultura da atividade física, de esportes de força, ela é tradicional muito na Rússia quanto nos Estados Unidos. E aqui no Brasil é o contrário. Então nós, infelizmente, ainda temos médicos proibindo eu ia falar isso. crianças de fazerem musculação. É verdade. Alegando que aquilo vai cessar o crescimento delas. Ainda levando em consideração a análise do que a gente chama de escolha do esporte. Quando você tem um biotipo que é praticamente perfeito para o esporte, você direcionado para ele, você vai ter sucesso. Então eles começaram a levar muito em consideração os atletas que faziam ginástica artística, né? E a ginástica artística, a seleção é pelas pessoas que são menores, porque essas pessoas menores têm uma capacidade de conseguir uma maior propulsão para conseguir fazer as manobras que eles usam dentro da modalidade. Então é natural essa escolha aí genética da modalidade. Aí começaram a levar um estudo para esse lado. Tá vendo? Todas essas pessoas que foram direcionadas para essa atividade, nenhuma delas cresceu. Na verdade, elas já não iam crescer. Elas já tinham, né, uma estatura baixa. Isso. E aí, elas eram baixa e forte. Exatamente. E aí, acabaram indo para esse esporte. Esse tipo de questão fez com que a maioria dos médicos dentro do Brasil criasse ali uma falsa percepção de que a musculação fecharia suas epífises ósseas de ordem prematura. E não é isso que acontece. Musculação sem esteroides não fecha nenhuma epífise.
Jamais. É igual Sem botar a esteroides. criança no basquete pra ela crescer. Sendo que os caras que jogam basquete é que são É que muito são grandes. grandes. Ou, vou correr 100 metros rápido pra ficar igual o Usain Bolt. Não, ele corre o 100 porque ele é o Usain Bolt. Você não vai ficar igual a ele, A né? seleção genética fez ele partir para aquele esporte. Tanto é que ninguém tem aquele comprimento de perna igual a ele. Sim. E se você for ver, a maioria dos corredores tem aquela característica. E esse estímulo precoce, então, tem repercussão pela vida toda. O cara Tem. vai ser sempre mais preparado pra levantar peso. Tem, porque você sofre ali, dentro da sua infância e adolescência, um tipo de preparo que você não tem em outras... Nenhum outro esporte vai te preparar para isso. O esporte de força, ele vai trazer capacidades ali para você se desenvolver mais rápido em qualquer modalidade. Não só na musculação. Por isso que os Estados Unidos têm essa fama de ser pioneiro, até por uma questão de estrutura da sociedade deles. Se você não for um praticante de alguma modalidade esportiva em alto nível, você vai ter que desembolsar cerca de $60 mil ano para poder estar fazendo uma faculdade. Sim. Então, a maioria da saída de todos os americanos eu preciso fazer alguma modalidade, eu preciso me destacar, porque através desse destaque eu vou ter um abatimento na minha mensalidade e vou conseguir fazer minha faculdade. E ali eles fazem a seleção de quem vai ser os próximos atletas profissionais ou não. E detalhe, Angelo, isso aqui é zero na faculdade, né? Zero. Zero, cara. Zero. Não tem Aqui isso, tiraram a incentivo zero. educação Não física como obrigatoriedade, porque os gordinhos não podiam fazer. Tiraram? Tiraram, não é obrigatório. Não é mais obrigatório a Não educação sabia. física. Não é mais obrigatório da O rede ensino pública. primário e secundário não é mais. Porque o Caramba. gordinho ficava inibido, que ficava no canto da sala, e pra não deixar o gordinho inibido, não vamos mais fazer ninguém. Aí deixaram o gordinho mais gordinho. Aí o gordinho engordou Virou com os outros. gordão. Aí todo mundo virou um grupo de gordinho. É complexo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar essa cultura e nós estamos aqui para isso. Tem muita academia que proíbe a entrada de crianças. criança. Exatamente, porque a criança vai demandar uma atenção especial do instrutor, e o dono da academia, ele não quer que o personal dele ali, a pessoa que está profissional, trabalhando, o profissional que está trabalhando para ele, perca tempo fazendo um trabalho com uma criança, ao qual ele poderia estar aprendendo 2, 3, 4 adultos Sim. ao mesmo tempo. Então isso também faz com que os proprietários porque queiram afastar as crianças desse Tem ambiente. aqueles vídeos, né? E sempre que a gente vê jovens... Vou falar mal dos jovens, tadinhos. Estão lá fazendo alguma cagada O Enzo treinando. Os É. Os Enzos Eles fazendo... estão sempre fazendo uma cagada. Mas, tadinho, tem que deixar, tem que ir lá, tem que Não, ajudar, tem que né? instruir. Ah, maluco, você vai virar mesmo. Tem que instruir esses meninos, Instruir. porque eles não têm direcionamento. E ali você tem uma questão de testosterona, cara. Qualquer menino nessa idade tá querendo provar que é mais masculino do que o amigo. Ah, é verdade. Fora que eles se modelam pelo vídeo dos outros, né? Exato. Aí ele vê um fisiculturista fazendo, vou carregar aquele peso também. E vai Nossa lá. senhora. Aí você vê os memes, aí sai os memes. É, aí sai o meme. Entendeu? Tudo por essa disputa ali de espaço que eles estão tendo numa fase que realmente existe essa disputa. Mas isso que você falou é interessante, Karine. Aqui é zero, né, cara? Não tem Zero. bolsa esportiva. Não tem assim, nada, Zero, na verdade. zero. É Não tem verdade. incentivo ao esporte. Tem uma série de sistemas que privilegiam. Que privilegiam, não. Existe uma série de sistemas que geram bolsas por questões várias, menos envolvendo o esporte. Hoje, um atleta, brasileiro, que tá ali, sul-americano, pan-americano, Olimpíadas, tem que tirar o chapéu mesmo. Os cara, ou nasceu em berço de ouro, ou então ele é um obstinado nato, porque é zero ajuda. Tem atletas nos Estados Unidos que viram atletas pela necessidade, não é pela... é genética sobrando. Lá nos Estados Unidos, que o Júlio falou, as escolas já separam. Aquele cara é bom pro basquete, empurra. O treinador já puxa ele na escola. Outro, e aí os pais viram e falam assim, tu é bom. A família é chamada na escola. Seu filho é muito bom nisso aqui. Só que é o seguinte, tá? Disciplinado, não quer fazer, mas ele é muito bom. Se ele se dedicar, se ele for bom, é bolsa integral na universidade tal, é clube tal vendo ele, o futuro da família de vocês está aqui. Isso aqui no Brasil só existe no futebol. É verdade. Só no futebol. Que o olheiro vem e fala assim, filho, é o seguinte, o que você Eu é? vou levar seu filho eu sou embora. merendeira, o outro é pedreiro. É o seguinte, seu filho é um talento nato, assim, assado, consigo levar esse menino pro Real Madrid. É isso. O resto, lá em todos os esportes. É verdade. Todos os esportes. Incentivo zero aqui. Bom,
Pensando em começo, assim, para criança, com que idade poderia colocar uma criança na musculação? Porque, por exemplo, jiu-jitsu, a gente vê o cara que é faixa azul, que tá com 37 anos, por exemplo, que vai ser o meu caso no final do ano. Aí tem o garoto que é faixa azul com 15, treina desde os 5, entendeu? Vamos pegar o Mika Galvão como exemplo. É o Mika, pô. É bizarro. Não tem como você reproduzir o que ele é, chegar próximo, você começou a treinar tarde demais. Eu fico pensando, pô, no fisiculturismo, né? Pra criar um Siban, um novo. Será que com um treinamento muito precoce a gente consegue ter um cara muito preparado quando ele for? Ele foi preparado assim? Foi. Desde pequeno? Sim. Tem vídeo do Siban com 18 anos agachando com 100 quilos de cada lado. 18. Caramba. Tem vídeo dele treinando com 16 anos, remando. Aqui com 15... Com carga que a profissional não rema. Aí Aqui tem que com 15 começar. o professor fala que ele não pode nem agachar. Mas você sabe, olha só, engraçado, Com que idade né? poderia começar? Eu comecei a musculação Musculação, com 15. 5, 6 anos você pode 5, começar. 6 anos? Você só precisa ser bem orientado. Lógico, é. Uhum. Não vai fazer todos os exercícios, mas se você tiver uma orientação adequada, conjunto de halteres e algumas máquinas, você tá perfeito para fazer musculação. O meu filho começou com 10. 10 anos. Acho que é No uma mês boa que ele idade, fez 10 anos. Ele faz em janeiro. No mês que ele fez 10 anos, eu falei, filho, a partir de agora começa a tua história na musculação. E como ele mudou? E mudou muito. Como ele mudou? Muito, porque o meu filho, ele é danado, ele gosta de comer. Qual deles? O Thales, do meio. O do meio. O que é. Qual que é aquele que tá O sempre. novinho. O mais novinho? Mais que novinho. É o Que tem mais vocação sensível. pra Eu ia pobre. falar. É, Isso. mais sensível, eu ia falar. Tem Mas que aí ficar eu pobre. fiquei com Não, medo de. Exato, ele não tem pau pra ele ficar pobre, velho. Ele tem problema de tudo. É que a gente sabe as histórias dos bastidores. As histórias. Meu filho morre de medo de ficar. É uma pessoa extremamente simples, extremamente humilde, mas ele tem terror de ficar pobre. Tá certo? Tá certo, ele? Eu não sei como é que é jogar do outro lado, eu vou ficar desse aqui. Eu tava discutindo uma vez com a Tati, aí ele não entendeu o assunto. Eu só virei e falei assim: tá, mas se continuando isso aí, a gente fica pobre. Ele saiu branco assim. Pai, o que foi? A gente vai ficar pobre, pai? Eu falei, o que você tá falando, filho? Não, eu vi você falando que a gente vai ficar pobre. Branco. Nossa. Não, mas então ele tá fazendo musculação Não, agora. ele faz musculação desde os 10. Tá com quanto Quando ele agora fez aí? 10. Ele tem 12 anos e meio. Já Ele faz em 2 anos e janeiro. meio, Então, prático. só que é o seguinte, ele gosta de comer. Meu filho gosta de comer. Meu filho é o filho da, pai, o que tem de sobremesa? Final de semana, o que a gente vai comer de bom? Ele ama comer. Ama, é dele, não adianta. E aí o que acontece? Eu falei pra ele, filho, você gosta de comer. Só que ele briga com a balança. Coloquei na musculação, ele faz 30 minutos de cardio e 35, 40 minutos. Sendo 30 minutos de musculação mais 10 minutos de boxe, que ele ama boxe. E o treinador dele, o Bruno, ele é um cara muito versátil. É um cara do boxe, é um cara da luta, é um cara da musculação. Um cara muito versátil, o Brunão, né, Ju? E aí, acabou. Por exemplo, ontem, ele saiu do colégio meio-dia, porque tem dia que ele tem aula integral e tem dia que ele tem aula meio período. Ele saiu do colégio direto pra academia. Aí eu vi lá, esteira, começa fazendo um HIIT. Então ele esteira, tiro, esteira, tiro, esteira, tiro. Saiu do HIIT, musculação, saiu da musculação, 10 minutinhos de boxe. Acabou, tudo assistido. Essa é a rotina dele fazem 2 anos e meio. Se você falar pra mim que ele é apaixonado, não. Ele ainda não é apaixonado, ele quer brincar. Sim. Mas hoje faz parte da rotina dele. Sim. Se ele não treina, chega no outro dia ele fala, pô, pai, ontem eu não treinei, preciso treinar hoje. Ele tem consciência da necessidade, por quê? Porque ele já viu os benefícios. Ele sabe que ele é o cara da sobremesa, ele sabe que é o cara do doce, então ele sabe que é na academia Que ele vai. controla a recomposição corporal e tá bonitão diante dos amigos e das amiguinhas. Legal. Então hoje ele tem autoestima em dia, hoje ele tem força. Sim. Ele acha muito legal, por exemplo, de vez em quando ele leva um amiguinho dele lá pra treinar junto. Aí, esses dias, sabe o que ele fez? Meu filho é figura. Chegou lá, ele chegou, avisou o Bruno, só que ele avisou muito em cima da hora, o Bruno não tinha chegado, ele chegou lá e eu não tava ninguém lá. Ele chegou pro amiguinho e falou assim, vamos treinar. Ele tava lá, botou o menino no leg press, orientando o menino, entendeu? Depois colocou o menino na cadeira, aí o Bruno chegou, você tá fazendo o quê, Thales? Ele, não, a gente já começou, não, peraí, você não pode, ele tava lá, entendeu? Motivando o menino na academia. Aí falou, eu sei, vou te mostrar como Mas deixa- olha que legal, eu posso dizer que isso é a brincadeira do meu filho faz parte da vida dele. Sim, muito bom. No começo foi o quê? Imposição, filho, tem que treinar, filho. Ah, pai, eu gosto de comer isso, isso, isso. Tá bom, filho, tem que treinar. Na psicologia moderna, vamos dizer o seguinte, pô, Renato, é errado
você chegar pro seu filho e falar que para ele comer tem que ter uma atividade física. Eu sei, mas graças a Deus eu posso criar meu filho do meu jeito. É e isso não que de eu ia acordo com a falar. psicologia dos outros. E funcionou pra caramba. Sabe por quê? Porque o meu filho não se tornou uma pessoa bulêmica, tá? Mas ele gerou consciência nele. Por exemplo, ele treina. Por exemplo, mó barato. Final de semana, a gente vai comer uma pizza, ele chega, pede a pizza e fala, pai, nada como treinar, hein? Posso comer essa pizza sossegado, né, filho? Pode mesmo, filho. Pode mesmo. O Bruno tá nessas agora. E ele manda bala. Né, amor? É. Agora pode comer o que for. Eu que não. Aí é complexo, Aí né? você Porque eu fica sou olhando casada ele com como ele. Usina de queimar calorias, Não, né? mas agora eu tô- Jiu-jitsu e treino. Não, Eu tô, jiu-jitsu eu queima tô muito, aumentando, cara. eu tô queimando um pouquinho mais de caloria, mas eu tô extrapolando. Eu subo na balança antes de ir pro jiu-jitsu. E aí, bizarro. quando eu volto, e eu tomei 1 litro d'água, eu subo de novo. É 1,6, 1,7. Inclusive, diferença, você cara. parece o Demian Maia, sabia, né? É mesmo? Parece. Só na face, então. No jiu-jitsu Se tá eu tiver muito o jiu-jitsu distante dele, ainda. tá mas bem ele na foto. parece. Parece Vamos pra ver, caramba o vamos ver. Demian Maia. Eu tenho um sobrinho de 12 anos, começou com 12 anos, com uma escoliose muito severa. Ele mora comigo. Ele começou com essa escoliose, hoje ele já tem 15 anos praticando. E magro, né, Ju? Magro demais. Aquilo mudou demais, porque é um menino muito intrínseco, fechado, não conseguia interagir com os amiguinhos na escola. E a musculação trouxe para ele Legal. essa questão de segurança, de contato. Então Muito hoje bom. ele é um menino muito mais sociável. Também, às vezes, ele aparece com os amiguinhos lá no centro de treinamento para poder treinar. E o quanto que ele mudou durante E a todo genética do esse processo. Balestrin que tá lá? Muito Preciso de um bom. moleque já. O moleque já cresceu, crescendo? parrudinho já. Tá maluco, todo vascularizado, genética do tio tá lá. Já daquelas camisinhas cortadas, você vê o quanto que a autoestima dele mudou. Com isso é muito certeza, importante. muito bom. Então a musculação, ela transforma você de um homem fraco para um homem forte. Isso é muito importante para a formação de qualquer pessoa. Sim. Eu sei o quanto que isso fez de benefício para ele. E na questão estrutural, talvez ele não se... Ele tinha uma escoliose tão severa, que é quando a coluna é torta para o lado, que ele teria que passar por uma artrodese. E graças à musculação, pilates e quiropraxia, ele corrigiu bastante disso. E hoje não há necessidade dele fazer esse processo cirúrgico. Mas vocês estão falando de autoestima e tudo mais, e falando principalmente de crianças, adolescentes, eu acho que a musculação, ou qualquer esporte até, porque a gente está falando de musculação porque é fácil você moldar o corpo, né? A musculação, ela literalmente, você sabe, você vai treinar bíceps e A o arte bíceps. de moldar o corpo com Exato. músculo. Exato, o músculo vai ficar ali torneado. Então, qualquer idade isso vai acontecer, no final das contas, se você fizer com qualidade. E isso pode mudar a sua autoestima, pode mudar a forma. E a partir do momento que você muda o seu corpo, você muda a percepção que você tem do mundo, né? As pessoas têm uma percepção diferente de você e você acaba tendo uma percepção diferente de você dentro do mundo. Então, você tem uma autoestima maior, você consegue se portar de forma diferente. Por isso que é tão interessante e tão importante que você faça qualquer esporte e talvez a musculação, eu tinha carteirinha musculação, mas eu acho que é tão legal porque você de fato pode moldar o seu corpo e se tornar mais forte mentalmente a partir disso. Até o começo, né? Eu citei o Gene Sandel, ele foi num museu, viu aquelas obras de arte do período clássico, os corpos lá do Hércules, por exemplo, e falou, cara, eu quero ter um corpo assim. Ele começou a treinar pra isso. Foi isso. Esse foi o começo. Ele modelou o cara. Ele modelou, ele falou, quero ficar igual a essa estátua. Porque ele via a estátua e falou, cara, os homens eram assim e hoje em dia eu não vejo ninguém assim. Ninguém tá assim, Como é que eu né? faço pra ficar assim? Tanto é que o Muito Mr. bom. Olímpio é graças ao Monte Olimpo. É homenagem a essas figuras mitológicas que Muito tinham na bom. época. O que mais, amor? O que a gente pode... Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer porque o povo quer fazer essa pergunta. Mas... é uma pergunta. Se a pessoa acha que ela estagnou, o que ela pode fazer para destravar os resultados? Mudar o treino, mudar a alimentação. Geralmente ela tá estagnada porque ela tá Precisa fazendo fazer um alguma... scanner ali e ver se tem algum erro dentro da rotina dela que está impedindo ela de fazer Geralmente tem novos muitos. progressos, né? Geralmente tem muitos, tá ligado ali ao quanto de descanso que você está tendo, se você realmente está conseguindo fazer com que o seu treino seja intenso suficiente para provocar essa mudança, se você consegue ali através de uma alimentação fazer a construção de novos tecidos musculares ou se você consegue queimar gordura, dependendo da fase que você está. Então tudo isso precisa ser avaliado e todo mundo fica nessa fase, nesse platô.
E esse platô é quebrado com estratégias dietéticas, com estratégias de alimentação, estratégias de descanso, para poder melhorar a sua performance. Algo errado está acontecendo quando você não está conseguindo evoluir. Geralmente a pessoa tá treinando mal, tá comendo mal e tá falando que tá fazendo tudo certo. E aí quer usar ergogênico ainda, quer usar hormônio, achando que é a cereja do bolo que vai fazer a diferença no sabor da massa. Isso acontece muito em emagrecimento. Sim. A pessoa está emagrecendo e aí, do nada, ela fala que ela entrou em platô. Ah, eu não consigo mais emagrecer. Na verdade, não é isso. Olha, eu já sequei tudo, mas essa barriga não tem jeito, ela não sai. Na verdade, não é isso. É que você começou numa intensidade e depois você vai reduzindo aquela intensidade. Sabe aquela fase que você tá, alguém te oferece pão de queijo? Não, não quero, obrigado. Ah, um pedacinho da sobremesa, quer uma mordida? Não, obrigado. Chega uma hora que você começa a aceitar. Sim. Só que, quando ele tá à frente ao nutricionista, ele só vai lembrar das refeições principais. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. 100%. Verdade. Mas, se você tinha 450 de déficit calórico calculado pelo nutricionista, para você subir esses 450, com um pedacinho de chocolate, um pãozinho de queijo, a mordidinha, aquele pedacinho da quiche que você colocou no seu self-service, que não tá no plano, bate os 400. Aí você vai entrar em platô realmente. Mas esse platô não é o seu corpo, o seu metabolismo que se adaptou. Até porque termogênese adaptativa é algo que demora muito para acontecer. Não é período de semanas, são meses. É porque você já não está mais naquele foco 100%. O seu corpo mudou no que diz respeito à perda de gordura porque você incrementou uma atividade que para você é terapia, esporte, competitividade e mantém você no plano por uma série de outras coisas. Mas por seu metabolismo é uma máquina de queimar calorias. E aí mudou o seu corpo. Não tinha nada a ver com a tua idade. Você podia botar na conta. E eu já não sou mais aquele jovem da época do exército que 2 corridas mudavam o meu corpo. Não. Acima do nosso metabolismo, acima da nossa idade, tá o que nós estamos fazendo. Vai sempre vencer. O que você faz, vence essas 2 regras. Por isso que você, de forma brilhante, Malu falou, não tem idade para começar. Não. É. Pô, voltando ao ponto das canetas emagrecedoras, Cariane, como é que você acha que essa caneta ela entra na estratégia para o cara emagrecer? Porque você citou o caso do cara que está tomando Monjaro e fica até economizando palavras, porque o metabolismo dele começa a ficar mais lento. E também a gente está vendo a popularização dessas canetas, porque a gente pensa lá em público-alvo e quem usa, né? Pô, o negócio foi criado para ajudar o cara que está obeso, mas quem está usando é a mulher que quer perder 2 quilinhos a mais, não quer fazer tanta dieta assim, tanto esforço, vai lá e aplica. Eu tenho uma teoria. Daqui 10 anos não haverão mais obesos. Vai haver um comprimido que você vai tomar em jejum pela manhã e acabou. Vai controlar a tua alimentação, vai controlar a tua saciedade, vai controlar a tua compulsão, vai controlar tudo. E uma prova muito clara disso são as canetas. As canetas vieram para revolucionar, gente. Uhum. Quem toma Monjaro fala, esquece de comer. Esqueço de comer. Que é ruim. Porque aí você passa o dia inteiro com uma maçã e aí o seu metabolismo arregaça. A gente até falou isso aqui. Mas é inegável que é um baita produto, desde que ele seja uma muleta. É a muleta. Uhum. Então, vamos lá. Perfil de uma pessoa que toma Monjaro. Ela é, na sua grande maioria, sedentária, porque se ela é muito ativa, ela não ia precisar do Monjaro. Sim. Certo? Ela é sedentária, tô falando na maioria, tá? Estatística, porque tem aquela pessoa que você falou que toma Monjaro para tirar do screen. Estatística, ela é sedentária, ela tem uma alimentação muito ruim, ela tem um ambiente totalmente obesogênico, ou seja, tudo ao redor dela contribui para comida e bebida. Ela tem asco de atividade física, mas ela tem dinheiro ou consegue dinheiro para tomar caneta. Enquanto ela tá na caneta, o que ela faz? Ela esquece de comer. Quando ela esquece de comer, tá todo mundo comendo pizza. Ela vai lá e corta uma tirinha assim, ó, e come. Nossa Senhora. Tô cheia. Tô cheia. Tá todo mundo no bar bebendo. Ela não consegue. Tá, mas ela continua no mesmo ambiente. Quando ela tirar a caneta, o que acontece? Vai voltar a fazer tudo igual. Vrau! Vrau! Agora, vamos lá. Essa pessoa, mesmo que ela esteja nesse ambiente, ela vira e fala assim, cara, vou tomar um Monjaro, mas eu, de tanto ver isso na internet, não quero cometer esses erros.
Eu vou fazer um jogo diferente. Então o Monjaro vai tirar a minha compulsão, a minha necessidade por doce, a minha necessidade por comida ultrapalatável, fruto de uma sequência de aprendizado cerebral e palatável, que isso é difícil de tirar. O Monjaro consegue tirar isso, cara. Sabe aquela coisa, por exemplo, pro fumante? O fumante, o cara faz isso tanto tempo, cara, que o cérebro copiou aquilo como estilo de vida. Sim. Então, para algumas pessoas, comer e beber é estilo de vida. O Monjaro consegue tirar isso. Só que agora você tem que mudar o ambiente. Então, o que acontece? Pega a sua rede social e começa a seguir pessoas que compactuam com uma mudança de comportamento que você. E para de seguir esse monte de restaurante que você segue. Pega os programas de TV e para de seguir MasterChef e começa a seguir outras coisas. Pronto, já melhorou bastante. Segundo ponto. Entra para fazer uma atividade física, que seja no condomínio da sua casa ou que seja numa academia, e entenda que se você emagrecer sem fazer musculação, você vai ficar tão feio quanto você estava com barriga. E as pessoas não percebem isso, tá? Tem gente que cutuca a outra e fala assim, fala a verdade, tá mais bonita, gordinha, hein? Nossa senhora, parece que ela perdeu 10 quilos e ganhou 10 anos. As pessoas falam isso nas suas costas, tá? Uhum. Leandro Hassum foi um caso desse. Fica envelhecido, né? Perde estrutura. Envelhece. Por quê? Infelizmente, a gente não perde gordura onde a gente quer. Olha, Monjaro, tira essa barriguinha aqui, mas deixa a minha bunda, tá? Tira essa barriguinha, mas eu quero meus peitos. Não. Vai a sua face. Essa gordura na face vai embora. Seu corpo tá em modo defesa. Você tá comendo uma maçã por dia. Agora, faz atividade física. Isso que eu ia falar. Dá pra você fazer de um jeito mais... Bate meta de proteína. Legal. E o mais importante do Monjaro, cuidado com a dose. Monjaro não é pra fazer você não comer nada. Monjaro começa geralmente com 2,5 de dose, no máximo 5. Cheguei uma pessoa, Renato, comecei a tomar Monjaro, fui parar no hospital. Por quê? Sei, cara, eu acho que meu corpo não é adaptado a isso. Falei, estranho, pouquíssimas pessoas. Comecei a conversar com a pessoa. 15 miligramas. Ah, mas porque minha amiga tomava 15. Ô, maldito. O que tem você com a tua amiga que faz 1 ano que tá nessa desgraça, essa caneta? A dose normal é 2,5? O cara tomava 15? Ideal é começar com 2,5, no máximo 5. Nossa. No máximo 5. Ela Ele já meteu 15. 10. Não, 15. Foi parar no hospital, travou todo o sistema digestivo da pessoa. Nossa. Travou. Cuidado com a dose. Por isso que o ideal é ser acompanhado por um médico com o uso dessas canetas. Legal? Aí eu começo, bato meta de proteína, faço musculação, melhoro o ambiente, né? A minha percepção de valor sobre as coisas e paro com essa paixão extrema por comida e uso o Monjaro. Meu amigo, essa pessoa dificilmente volta a ser obesa. O Monjaro é muito bom, é poderoso, mas ele é uma muleta. Tem que ter um protocolo de alimentação, atividade física e mudança de estilo de vida. É uma boia pra te salvar se você tá se afogando. Aí uma depois bela boia, tá? É isso. você tira Super ela, boia. você aprende É um super bote. Boia de caminhão. Você aprende a nadar sozinho. Da minha parte era isso, Boladinho. Acho que batemos vários pontos aqui. Ficou um episódio muito bom. Sim, acho que sim. E, pessoal, para quem quiser continuar acompanhando vocês, aprender mais, vocês têm algum produto, curso, canal, deixem as redes todas aí. Vendam um peixe de vocês, por favor. O Júlio tem um curso de hipertrofia bem legal, Júlio. Legal. Hipertron é um curso de 120 dias, 4 meses ali, para as pessoas que nunca treinaram ou que já são experientes. Esse curso vai ajudar você a compreender de forma correta tudo que você tem que saber sobre a postura dos exercícios, a forma de execução, o tempo de descanso entre as séries, o volume que você tem que usar para conseguir se desenvolver ao máximo, todos feitos através de planilhas semanais, e aí eu vou adicionando volume semana a semana até chegar nos 4 meses. Eu consigo, se você seguir à risca todos os mandamentos desse projeto, trazer uma evolução para você de 1 ano em até 4 meses. Nossa, bem E o legal. pessoal encontra isso? Só pra homens. A gente tem um QR Code, né, sempre nos nossos vídeos ou através da nossa rede social. A minha rede social é Júlio Balestrinho Oficial, e lá na minha bio eu tenho o link de acesso. Boa. E eu tenho aquele programa de emagrecimento que eu acho que hoje é o mais programa vendido. mais conhecido do Brasil, que é o Seca Barriga, que vocês já devem ter sido impactados alguma vez aí. Já fui. Com alguma publicidade. Nós lançamos ele em dezembro e eu tenho 130 mil alunos. Caramba, já. cara. 130 mil alunos em 7 meses Arrasou. de projeto.
E esses 130 mil alunos é um desafio de 15 dias, porque eu tenho uma teoria, né? E é uma teoria que eu valido através disso. O ser humano é voltado por resultados. Então eu proponho um desafio de 15 dias para a pessoa, porque é um desafio que a pessoa consegue fazer. 15 dias ela segura. 15 dias sem açúcar, 15 dias sem álcool, 15 dias numa alimentação saudável que a gente propõe, 15 atividades físicas, seja em casa ou na academia, seja um plano de treino que pode ser feito em casa e na academia. E aí a pessoa tem a capacidade de perder peso muito rápido, porque ela desincha, né? Ela vem fruto de um metabolismo, um organismo inflamado, fruto de uma retenção hídrica muito alta. Pelo déficit calórico, por uma mudança de alimentação saudável, ela também perde muita gordura, então perde peso na balança. Tem histórico de muitas pessoas que perderam 7, 8, 10 quilos, e aí essa perda de peso é aquela coisa, é a camisa voltando a fechar, a calça voltando a fechar, enche a pessoa de alegria, e aí ela já entra num plano que ela pode ir para um hipertron e para outro plano, aonde ela muda de estilo de vida. E aí não se torna mais um desafio. Aí a gente organiza a pessoa para quê? Para ela ter uma alimentação mais saudável, final de semana poder comer alguma coisa que gosta, ter uma hidratação melhor, ter escolhas melhores, mas ela perdeu peso muito rápido, aquilo vira uma máquina de motivação para ela. Então são 130 mil alunos aí hoje, já em 6 meses. O pessoal encontra também nas tuas redes. Colocou seca a barriga aí na internet, já era. Show. Perfeito. Muito bom, gente. Muito obrigada pela presença. Adoramos Obrigado a presença vocês. de vocês. Voltem sempre. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, sempre com um episódio novo, com conteúdo para ajudar aí na sua vida. Vocês também me encontram no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo semanalmente, sempre aqui nos Sócios. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, os convidados, obrigado pela presença, espero que voltem mais vezes. Obrigado a você. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.